Olá pessoal, nós somos Três Olhares Trio, né? Viemos com a proposta de divulgar a música instrumental brasileira, a formação não tão convencional, né? Uma vez que é flauta transversal, violoncelo e contrabaixo, né? São famílias diferentes, né? A flauta faz parte da família das madeiras, né? Que é chamado, isso no âmbito das orquestras, e o violoncelo e contrabaixo da família das cordas, né? Eu sou o professor João Marcos. Temos aqui o professor Fabiano no violoncelo e o professor Leomir no contrabaixo, né? Então a gente vai estar apresentando um concerto, um recital didático, onde estaremos falando um pouco das obras, né, dos compositores brasileiros, seus respectivos períodos e algumas características peculiares de cada música. Então essa peça que a gente vai tocar agora é do Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro, maestro, violoncelista, pianista, violonista. Principal compositor sul-americano do modernismo, apaixonado pelo Brasil, seu principal sonho era democratizar a música entre os brasileiros. Ele foi secretário da Cultura durante a Era Vargas, né? Teve como compositores referência Igor Stravinsky, do período romântico, Strauss e Bach, do período barroco, né? A sua música é inspirada no Brasil, né? Tendo como influência os sons da natureza, canto dos índios, da Amazônia, canto dos pássaros, enfim. Trenzinho do Caipira, que é a peça que a gente vai tocar, é uma área da Baquiana Brasileira número 2. Villa-Lobos escreveu 9 baquianas. Então, ela foi composta em uma viagem de trem, né, do Villa-Lobos ao interior do Brasil, e onde o som produzido, né, lembra uma locomotiva em movimento. Então, com vocês, a música Trenzinho do Caipira. Isso aí. Próximo, então. O próximo. Muito bem, então agora iremos tocar uma música chamada para Lennon e McCartney. É uma canção composta no final dos anos de 1960 pelos compositores brasileiros Fernando Brant, Márcio Borges e Lou Borges, a qual ganhou fama na interpretação de Milton Nascimento. Seu título se refere aos dois intérpretes, né, célebres integrantes da banda Beatles, né, que era John Lennon e Paul McCartney, mas apesar disso, nenhum deles é citado diretamente na letra, que inclusive a música ela serve como crítica ao pouco reconhecimento que a cultura brasileira recebe, né,
através da música brasileira, e na verdade, até nossos dias atuais, né, a música brasileira ainda não é muito assim valorizada, né? Lembrando que essa música foi composta, né, no período do Clube da Esquina, né, um período onde revelou grandes artistas como Milton Nascimento, o próprio Lô Borges, né, e nesse período a música brasileira foi para os 4 cantos do mundo, né? Muito bem, então vamos lá. Isso aí, muito bem. Vou estar falando agora do compositor chamado Severino Dias de Oliveira, Sivuca, compositor brasileiro sergipano, nascido em Itabaiana, multi-instrumentista, compôs música no estilo choro, jazz, frevos, forrós, e a valsa, né, que é a música João e Maria, que a gente vai tocar agora, eternizada na voz do grande compositor brasileiro Francisco Buarque de Holanda, Chico Buarque, que colocou uma letra na melodia instrumental, né? Chico Buarque foi um compositor, né, da era dos festivais. Era um compositor que fazia uma dura crítica à ditadura, né, naquela época, da ditadura militar que pairava o nosso país. Para falar uma coisa, lembrando que os arranjos aqui, esse arranjo é um arranjo do Yuri Stremel, né, João Marcos? Exatamente. Daí o professor João Marcos fez uma adaptação para trio. As 2 músicas anteriores foi um arranjo meu, né? A gente fez uma adaptação para trio também. Então, João e Maria.
Antes de tocarmos a próxima música, vale lembrar, uma vez que é um concerto didático, da função dos instrumentos aqui no trio, né? A flauta, na grande maioria das vezes, está fazendo melodia, né, que é a parte principal da música, como se fosse uma música vocal, alguém cantando, seria a parte da voz, né? Temos o violoncelo também fazendo esse papel em vários momentos, né? E o contrabaixo que faz a parte harmônica, a parte do acompanhamento, né, que dá o peso aqui no grupo, né? A próxima música que estaremos executando chama-se Prenda Minha. Ela faz parte do folclore gaúcho, né? Ela é de domínio público, ou seja, não sabe se é o certo quem é o seu compositor. No entanto, ela é quase como fosse o hino do Rio Grande, né? Uma curiosidade até que essa música chegou a ser gravada por Miles Davis, um grande trompetista, né, internacional, americano, que acabou gravando em um dos seus discos, e segundo alguns comentários e história, que ele até se apossou dessa música como fosse ele o autor, né, o que não é verdade. Essa música tem um caráter, né, que traz uma certa nostalgia, uma ideia talvez até de tristeza, ao mesmo tempo ela traz uma sensação de paz interior, né? Tem uma melodia bem singela, né, e uma harmonia simples, porém uma melodia muito bonita. Espero que vocês gostem. Prenda Minha.
A próxima música que estaremos executando é uma música brasileira, obviamente, do compositor Cartola, né? Ela está dentro da classificação do samba, né? Música brasileira. No entanto, ela é um samba mais canção, né? mais tranquilo, não é tão ritmado assim. Tem uma história um tanto curiosa, né? Que o nome dessa música chama-se As Rosas Não Falam. E segundo a história, que Cartola, alguns dias antes de compor essa música, ele deu um ramalhete de rosas para sua esposa, né? Onde ela plantou essas rosas no jardim. E passando-se alguns dias, ela se levantou pela manhã e foi ver o jardim dela, estava todo florido, né? As rosas tinham desabrochado. E ela chamou o Cartola e pediu o que tinha acontecido, né? Que tinha tanta rosa lá. Aí ele, de uma forma brincalhona, falou para ela: não sei, as rosas não falam. Então, aí veio essa inspiração dessa música para ele, né? Essa música foi composta 3 dias antes dele fazer 65 anos de idade. Então ele mesmo, como compositor, considerava que essa música tinha sido presente dele, porque apesar dele ter composto dezenas de músicas, ele não era reconhecido na sua época como compositor. Então, através dessa música e de tantas outras, mas em destaque para essa música, ele começou a ser conhecido, ainda que nos seus últimos anos de vida, né? Então, As Rosas Não Falam, de Cartola.
tudo bem? Né? Lembrando que esse é um projeto da Lei Aldir Blanc, né? Uma lei de auxílio aí para o pessoal dos artistas que estão precisando, né? Nessa fase de Pandemia. pandemia, né? Então, as atividades que normalmente eram feitas para essa classe, vamos dizer assim, casamentos, eventos e tudo mais, foi tudo interrompido. Então, essa lei veio contemplar aqueles artistas que estão com essas dificuldades, né, financeiras. Então, esse projeto está sendo subsidiado através dessa lei, né? Então, pessoal, essa próxima música que a gente vai tocar é uma música do compositor nordestino, pernambucano, Alceu Valença. A gente fez uma adaptação também para trio, Anunciação. Lembrando também que o Aldir Blanc ele foi um compositor também, na era dos festivais, né? E essa lei, né, que foi criada, é uma homenagem a ele. Ele morreu ano passado, 2020. Se eu não me engano, não vou estar afirmando, mas foi vítima de Covid, né? Mas não é uma afirmação, não pesquisei sobre isso, mas creio que seja isso, né? Então essa música é o Alceu Valença, né? Anunciação. Marcos, se quiser falar uma coisa sobre alguma curiosidade sobre o teu instrumento. Tudo bem. Já falamos anteriormente, né, a respeito do papel de cada instrumento no grupo, né, como foi citado a flauta como instrumento solista, né, fazendo como fosse o papel da voz. O violoncelo também tem esse papel, mas ao mesmo tempo ele faz a parte harmônica. É importante, uma vez que é um concerto didático, enfatizar essa questão musical, né? A música ela é composta por melodia, harmonia e ritmo. Então, simplificando essas três partes que compõem a música, né? A melodia é como fosse o desenho, né? Quando você olha para um desenho, né, você reconhece do que se trata aquilo através do desenho. E a parte da harmonia, né, ela é como fosse a pintura daquele desenho, que vai dar o colorido, né, que é o trabalho. Às vezes a flauta está sendo a melodia, está sendo o desenho, vamos dizer assim, né? O violoncelo vem fazendo notas que vai ser como fosse cores nesse desenho, né? O contrabaixo também vem dando alguns contrastes, né, e dando peso musical. Então, toda música ela tem, para ser considerada uma música, ela precisa ter esses três elementos, né, que é a melodia, harmonia e ritmo. Algumas têm uma melodia mais acessível, ou uma harmonia, né? O ouvido, às vezes, que não é tão treinado, acha desconfortável algumas músicas que a gente tocou, né? Por exemplo, a música anterior, né, As Rosas Não Falam, ela tem uma harmonia um pouco mais complexa, ou seja, tem umas cores não tão óbvias musicalmente falando, né? Então, talvez, quando você ouve uma música desse tipo, o teu ouvido estranha, porque é uma sonoridade que você não está acostumado. É como se fosse experimentar um tipo de alimento que você nunca tinha degustado antes. Então, a proposta do trio é exatamente esta, né? Qual que é a ideia do didático, né? De trazer novas possibilidades, né? Que talvez no dia a dia a gente não ouve, né? Você a grande maioria da população não tem no carro, no próprio celular, música instrumental. A grande maioria das músicas que as pessoas ouvem é vocal, tem voz, tem uma letra, né? Uma grande chance, uma grande oportunidade que a música instrumental nos dá, é que ela te deixa livre para você criar na tua mente a história que você quiser, né? A letra já te direciona para um assunto específico, né? Talvez você ouça uma música através da melodia e lembre lá da tua infância, né? Lembre de outros momentos importantes da tua vida, do teu casamento e assim por diante. É como se tivesse no teu paladar, né, a lembrança da comida da vovó, da mamãe lá, né, que você tinha. Quando você ouve uma música, né, daquele tempo, te remete a essa memória musical, né, através da melodia. Então, tem essas características na música, na melodia, a harmonia e o ritmo, né, para que seja considerado uma música propriamente dita. E lembrando também que a flauta é um instrumento agudo, né? Isso. E temos o contrabaixo, que é um instrumento grave. A função do grave é suaviza o agudo, né? E o violoncelo ele pega as três extensões, né? O médio, o grave e o agudo.
É como o Marcos falou, ele está trabalhando com a flauta ali com melodia e a harmonia. Né? Então, voltando, se o caso eu estiver enganado sobre a morte do cantor Aldir Blanc, na descrição do vídeo vai estar a correção lá, tá? Uma coisa bem importante, o contrabaixo, ele antigamente, né, ele não tinha a função solística, né? Mas hoje ele tem essa função também solística, né? Através de grandes contrabaixistas, como por exemplo Bottesini, né? Giovanni Bottesini, que ele é considerado o Paganini do contrabaixo, né? Um virtuoso do contrabaixo, que trouxe essa visão do contrabaixo, né? Ser um instrumento solístico, né? Inclusive tem muitos concertos para contrabaixo, né? Então, aproveitando essa música, a gente vai fazer aí o início dela, né? Com o solo do contrabaixo. Vamos lá, então. Algumas características a mais a respeito dos instrumentos, né? A flauta, como foi citado anteriormente, ela faz parte da família das madeiras, apesar de você estar olhando para a flauta ser de metal aqui, né? Mas originalmente a flauta era feita de madeira. Até hoje existem alguns modelos de madeira, né? Os modelos profissionais. Então, a flauta transversal, por ser tocado transversalmente, né? Então, por isso que ela é chamada da família das madeiras, né? Assim como o clarinete, que é um outro instrumento de sopro, tocado frontalmente, o boé, o fagote e tal. Então, ela faz parte das madeiras, apesar de, né, as flautas atuais serem fabricadas de metal. E, como todo instrumento de sopro, a base sonora do instrumento é o ar, né? A respiração diafragmática, apoio e tudo mais. É através disso que a gente consegue manter uma coluna de ar, manter a estabilidade do som, das notas, e com isso conseguir a afinação do som. Além desse aspecto da respiração, tem um outro fator importante, tecnicamente falando, que é a articulação, onde eu vou estar separando esses sons. Por exemplo, essa música começou com uma técnica chamada staccato, que é o som destacado, curto, onde é feito através de pequenos ataques da língua, né? Que separa um som do outro, né? Contrabaixo usou uma técnica também específica, o professor Guilherme vai estar falando. Então, nessa música eu fiz como o ritmo é um baião, né? Uma pequena percussão, né? Ficou um som percussivo, né? Seria a substituição de um triângulo, ou enfim.
instrumentos percussivos usados, né, nesse baião, né. Então, uma outra, já que estamos falando de instrumento, né, uma outra curiosidade é que o contrabaixo, além de ser tocado com o arco, né, pode ser tocado com o pizzicato, né, onde o contrabaixo de jazz usa muito pizzicato, né. Então é uma técnica que nós, instrumentistas de corda, né, é uma palavra italiana que vem da palavra justamente beliscar, né, por isso que a gente faz o chamado de pizzicato, né, piscar, palavra italiana, beliscar as cordas. Então pode ser tocado com o arco, né, e também com os dedos, né, como o contrabaixo elétrico faz, né, que surgiu depois, né, desse contrabaixo, que ele é mais antigo, né. E outra curiosidade do nosso instrumento que de cordas, né, foi das cordas, é esse que é um instrumento também, chamado arco. Aqui temos uma crina animal, geralmente é feita de crina de cavalo, né. Aqui o parafuso, quando você aperta o parafuso, a crina estica. E para que a crina tenha aderência na corda, é passado breu, né? O breu é feito de uma resina que sai da árvore, né? Aquele líquido que sai da árvore, eles fazem o breu. E falando sobre o instrumento também, nossos instrumentos, se forem ver, né, é um instrumento bem complexo, né, bem antigo instrumento, nosso instrumento da família dos violinos, né? Então nosso instrumento é composto por algumas partes bem interessantes, né? Se vocês forem ver aqui, esse acessório aqui chama-se cavalete, né? O cavalete, ele além de ele servir de um apoio para as cordas, né, ele exerce a função de transmissor, ele transmite a vibração, né, da corda para o tampo superior do instrumento, né. Temos o estandarte, né, que serve para você pegar aí para as cordas ficarem presas, e aqui temos o espigão, né. O espigão serve para ficar apoiado no chão, mas também ele transmite a vibração do instrumento, né. Tem um instrumento que é muito parecido com o violoncelo, que é a viola da gamba. A viola da gamba não tem o espigão, simplesmente é apoiado nas pernas, né. Dentro do nosso instrumento, né, temos uma madeirinha, não dá para ver daí, né, mas chamado alma, né. A alma, ela que dá a característica, né, ela que vai dar o brilho, né, da sonoridade, ela que vai conduzir, né, ela que dá a afinação do instrumento. Sem a alma, o instrumento não vai ter afinação, né. Conforme o ajuste da alma, você pode dar mais brilho para o agudo, mais brilho para o grave, e assim por diante. É isso aí. Tá? E ainda falando dos instrumentos, mais especificamente da flauta, a parte técnica do instrumento, eu já falei no instrumento de sopro, né? Nos instrumentos de sopro no geral tem a chamada embocadura, que é a forma que eu coloco o instrumento na boca, né? Eu falei anteriormente do clarinete, do oboé, que faz parte da família da flauta. Esses instrumentos, clarinete, oboé, o próprio saxofone, o saxofone e o clarinete, usa-se uma boquilha que tem uma palheta, né, de bambu, que através da coluna de ar faz a vibração e emite-se o som. Já a flauta não tem essa boquilha, ou a palheta dupla, como no oboé e fagote e tudo mais. A chamada embocadura, o jeito de eu colocar na boca, é embocadura livre, que é chamada. Então, é uma mira. Eu preciso criar um pequeno orifício entre os lábios, né? Essa abertura é gerada pela própria passagem do ar. Eu não posso gerar uma abertura muito grande, senão eu não tenho controle do som. É o próprio ar que vai abrir o caminho. Então, é um tipo de prática que você precisa ser diária, porque senão você não consegue tocar o instrumento, né? O instrumento também tem as partes, né, que a parte inferior é chamada pé, né, do instrumento, o corpo e a cabeça, né? Essas são as três partes. Aqui na cabeça a gente tem o porta-lábio e o orifício por onde é como se fosse uma mira que o ar entra por aqui, né? Então, a flauta é chamada de embocadura livre. Muito bem. Então, antes de nós irmos para a última música, né? Uma coisa bem importante é que, talvez vocês estejam vendo aqui, instrumentos que não é comum às vezes as pessoas verem, né? Com a bateria, guitarra, teclado, enfim. Então são instrumentos atípicos, né? Mas a nossa proposta é justamente isso, levar essa formação, esse tipo de música, né? Mostrar que é possível tocar, né, qualquer estilo. Levar estilo de música diferente para as pessoas verem e conhecerem também, né, esses instrumentos, né? Às vezes até, quando às vezes eu saio na rua, assim, com o baixo, estou olhando, né? Porque não são acostumados a ver instrumentos e falam, nossa, né? Então isso é interessante, a gente levar isso para as pessoas, essa cultura dessas músicas, né?
que muitas vezes as pessoas não sabem. Nossa né? cidade, A nossa aqui, geração, às vezes, não conhece que música é essa, né? Ou pensa que toda música só é música se tiver alguém cantando, né? Mas não. A música, se a gente for ver nos grandes centros, ela é instrumental. Aliás, as músicas antigas, né, geralmente eram só tocadas, né? Que é como foi falado aqui, o papel da voz em si está sendo feito pelos instrumentos, né? De uma certa forma. Guilherme, tem uma curiosidade aqui, tipo o teu arco, por que ele é maior que o meu aqui? Então, o contrabaixo, na verdade, ele usa dois arcos, né? Duas escolas diferentes, vamos dizer assim. Então, esse aqui ele é o arco alemão e existe o arco francês, tá? Mas por que isso? Porque o arco alemão seria, assim, a escola, né? O mais antigo, né? O que tem o mais antigo, né? Através de um contrabaixista também que usava muitos, que era chamado Domenico Dragonetti, que também foi um virtuoso do contrabaixo, né? Que antigamente, outra coisa que me veio agora na mente, o contrabaixo ele só tinha 3 cordas, né? Depois veio 4 cordas, e agora também tem alguns contrabaixistas que usam de 5 cordas também, né? Mas voltando no arco, então, no talão, a forma de segurar o arco é diferente, né? Então, A pega de arco, né? a pega de segurar é diferente, né? Então eu toco com essa forma de arco porque o meu primeiro professor estudou na Alemanha, né? Então ele usou assim, mas existe também a escola francesa, que é como se fosse segurar, o talão é diferente, né? Como se fosse segurar como se fosse tocar o arco o arco do violoncelo. Então são duas escolas, né? Diferentes de arco. Né? E lembrando que a mesma nomenclatura das partes do violoncelo é do contrabaixo. O que tem no violoncelo tem no contrabaixo, mas com proporções bem maiores, né? E o contrabaixo também, ele soa 1/8 abaixo do que está escrito. Então ele soa, por isso que é contrabaixo. E lembrando que ele é afinado em quintas, né? A afinação de cada corda no âmbito do violoncelo. Não sei como é que é no contrabaixo, É em quintas, quartas. quartas. Isso. E em dó maior, né? A afinação deles. Isso, muito bem. Então a última canção, né? Depois que a gente fala mais alguma coisa, né? Essa música ela chama Astronauta de Mármore, mas o nome original dela é Starman, né? É uma canção do músico britânico David Bowie, não sei se é assim que se fala, Bowie, né? Ela foi gravada em 4 de fevereiro de 1972, né? E foi gravada aqui no Brasil pela banda Gaúcha. Nenhum de Nós. Isso, Nenhum de Nós, né? Inclusive uma coisa bem interessante aqui, ó, que eles gravaram essa versão em português, né, que passou a ser chamada Astronauta do Mar, e eles tocaram, né, segundo uma revista que diz aqui, ó, Ted Correia, vocalista de uma banda, né, entrevista à revista Bis. Essa canção foi apresentada ao próprio autor da música, né, Starman lá, o nome da música Starman, né, ao David lá, e que ele aprovou essa versão. Então eles gravaram essa canção aqui, que é muito conhecida, né? Astronauta de Mármore. Legal?
Então, desde já, agradecemos. Você conseguiu chegar até aqui e ouvir todas as músicas. Agradecemos a vocês que tiveram essa paciência de ouvir, aprender, escutar. Quer dizer uma coisa, hein, Marcos? Muito bem. Então, deixamos nosso agradecimento a todos, né, que assistiram esse vídeo. E como foi falado no início, né, é um concerto, um recital didático, né? Então tem essa proposta de trazer o conhecimento dos instrumentos, suas funções, algumas características de construção, da parte técnica, sua função, né, aqui no caso do trio e outras formações, né? Então, nosso muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né? Estamos a dispor se tiver alguma dúvida a respeito dos instrumentos, fica à vontade para entrar em contato conosco. É isso.